Evangelho de João, capítulo 16, diz assim: Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, lembre-se, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Onde você está, inclina sua cabeça, peça a Deus para usar a minha vida, que eu seja de fato instrumento de Deus essa noite. Vamos orar. Senhor, eu quero pedir ao Senhor a condição, pedir ao Senhor que cuide da transmissão, cuide de nós aqui, que de fato nossa mente fique cativa a este lugar, a mensagem que será pregada. Senhor, é um privilégio para mim, uma honra e também um grande desafio pregar para o teu povo, para o teu rebanho. Sei que uma só palavra que sair da minha boca, direcionada pelo teu Espírito, que convence o homem, pode mudar e de fato muda pessoas. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro agradecido. Você pode dizer amém? Eu quero trabalhar o tema bases da nossa relação com Deus, as bases da nossa relação com Deus. Para isso, eu, como sempre, eu queria explicar um pouco para você, porque é missão minha fazer com que você entenda um pouco. Você veio aqui, alguma força, Deus te trouxe aqui, e aqui nesse texto nós estamos vendo, lendo as palavras finais de Jesus. Jesus já estava num processo de despedida dos seus discípulos. Jesus estava indo para o Calvário, e ele de alguma forma ainda faltava ensinar algumas coisas, e está ensinando para nós. Então isso aconteceu há 2000 anos atrás, no final do ministério de Jesus. Já não havia mais pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, não havia mais cegos vendo, surdo ouvindo. Isso tudo aconteceu, de fato aconteceu no ministério de Jesus. Mas nessa última semana, nesse último momento, o que estava acontecendo, houve um grande milagre, que foi a ressurreição de Lázaro, e logo após isso, de fato, algumas coisas começaram, e os ensinos, eu vejo que os ensinos teológicos mais profundos, você vai encontrar nesse Evangelho de João, que é muito espiritual. Então eu quero falar com você sobre isso. Se você observar, ele está falando para mim, ele está falando para você, como estava falando para aquele rebanho. Eu e você somos o mesmo rebanho. Passou-se 2000 anos, mas o Cristo é o mesmo, Jesus é o mesmo, e o rebanho também é o mesmo. Só mudou nomes. Aqui nós lemos um texto, e no texto ele faz um chamado, ele conclama o seu povo a compreender algo. Se eu não tomar cuidado, eu vou fazer esse texto ficar teológico demais, elaborar doutrinas de salvação, e eu quero que ele fique palatável para você, eu quero que você compreenda de uma forma simples e profunda, mas eu não quero dificultar as coisas. Outra situação, passou-se 2000 anos, então há um espaço de tempo, e passou-se 2000 anos, há um espaço cultural. Nós não nos vestimos como eles, nós não falamos as mesmas línguas que eles falavam, e havia um tempo, passou muito tempo. Observe o seguinte, Jesus enfrentava a religiosidade da época. Você sabe por que Jesus foi morto? Obviamente porque foi um desejo de Deus moê-lo em meu lugar e em teu lugar. Mas foi morto porque ele confrontou o estado de coisas. Sabe, se ele viesse aqui hoje, se a manifestação de Jesus fosse agora,
ele confrontaria esse estado de coisas, um monte de gente que está fazendo um monte de coisas ia ter problema, porque ele confrontaria isso. E aqui, a minha esperança, o meu desejo, que ao sair desse culto hoje, você saia com a sua base de relação com Deus, com o sagrado, com o divino, a sua compreensão de qual é você, quem é você e qual é a sua parte nessa base de relação. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: pastor, eu acho que a mensagem hoje, talvez ela não vai ser muito importante para mim, porque eu já estou na igreja há algum tempo, eu já entendi isso. Não, talvez você não tenha entendido. Pedro, por exemplo, não entendeu. Só compreendeu Pedro, o apóstolo Pedro, foi depois dessas frases, ou semanas ou dias depois, que ele negou Cristo. O próprio apóstolo Pedro nega Cristo. Então eu queria que você desse para mim meia hora, para que eu pudesse estabelecer essas bases, como funciona essa base da nossa relação com Deus. Eu gosto muito de dar um exemplo que eu dava lá desde a época de Piguá. Fui pastor em Piguá um tempo, e eu fiquei sabendo como funciona o processo de como funciona para produzir-se frangos. Se pega os melhores ovos, leva para uma incubadora, temperatura perfeita. Alguns tempos depois, 20 e poucos dias depois, esses pintinhos nascem. Eles já são bem tratados ao nascer, são vacinados, e já vai para um lugar comer a melhor ração. Come ração para crescer, come ração para engordar e come ração a hora que quer. Eles são estimulados a comerem muito, a comerem bem. E um dia eu me lembro que eu preguei um tema sobre isso. E eu fico imaginando o que esses pintinhos pensam. Nasce no quentinho. Aí leva para um lugar, se está calor, eles esfriam o ambiente. Se está quente, se está frio, eles esquentam o ambiente. Se quer água, eles têm, e água limpa. Se quer comida, eles têm, comida boa. Só que depois de 40 e poucos dias, 40 dias em média, alguém vai lá e cata ele. Põe ele numa caixa, vai por cima de um caminhão e todo aquele bem tratar acabou. Aí ele vai ser morto. Eu fico imaginando, Michel, cara, o que mudou? Ele deve pensar, o que mudou? Estava bem até agora, todo mundo me tratando bem, o que houve? Aconteceu, poxa, né? Até ontem estava todo mundo dando comida para mim, acendia a luz, eu comia com luz acesa, e de repente alguém vem, me cata pela asa, põe dentro de uma caixa, me incuba, eu jeito de um monte de gente. Aí o caminhão produz calor, aí junto eles naquele caminhão, eles têm poucas horas de vida. E o que eu quero? A minha esperança essa noite é que ao sair daqui eu consiga romper qualquer possível religiosidade que você tenha, qualquer compreensão religiosa das coisas, sabe? Minha esperança, sabe aquela coisa de projetos que chegam nas crianças antes que o mal chegue, antes que problemas aconteçam, então se faz projetos sociais para chegar antes que a criminalidade chegue. E se você já de alguma forma foi abraçado por alguma religiosidade, ao compreender esse texto, as revelações desse texto, ao compreender isso, você fala, cara, o centro de tudo é Deus, não sou eu, é Deus. O centro de toda a igreja verdadeira de Jesus orbita não ao redor de homens, ou ao redor de denominações. A verdadeira igreja cristã orbita ao redor do dono dela, de Cristo. E é essa noite, a hora que eu estiver pregando, eu queria poder falar sobre você, falar com isso. Você lembra que eu disse, e eu quero pregar, eu vou pregar só o verso 16, é que eu achei tão lindo os outros, e tão revelador, que eu quis ler para você. Talvez você não tivesse lido, nunca teve lido, ou leu e não percebeu. Então eu quero trabalhar só o verso 16. Eu quero trabalhar o primeiro ponto desse verso. Um tema que parece simples, mas não é. Jesus, Ele estaria aqui, como num lugar como eu estou, pregando para os seus discípulos, e Ele surpreende os discípulos e diz,
não foi vocês que me escolheram. Eu te escolhi. Isso já derruba qualquer coisa, qualquer situação. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. É mais ou menos assim: Mariana. Aí alguém fala: a Vieira ou a Costa? A Vieira, é você. E a Costa? A Costa também, é você. Jaque, é você. E ela abre, escuta o ouvido, ela ouve a voz do Senhor. Em algum momento da sua vida, em algum momento, não é porque a Jaque nasceu filha de pastor que essa voz apresentou pelo Pai, foi o próprio Cristo. Em algum momento, numa pregação, numa mensagem, ela se deu conta que ela é filha de Deus. É filha de Deus. Deus. Quando eu faço isso, não importa se eu estou de terno ou se eu estou sem terno, se eu estou de gravata ou estou sem gravata, não importa, eu sei que eu sou um escolhido, e você é um escolhido, porque senão você não estaria aqui, você não suportaria ouvir o Evangelho. O problema é que no meio do Evangelho, há coisas de religião, há regras de religião, há conceitos de religião, e aí de repente o Cristo vem, diz e desmorona isso e diz: olha, não é você, o principal não é as tuas qualidades, não é, pastor, mas como não é a tua qualidade? Pedro negaria Cristo poucos dias depois de ouvir o que ele ouviu. Não havia sido feita a obra ainda, a obra estava sendo feita em Pedro. Não foi a qualidade do grande apóstolo que fez Jesus escolher, foi o amor. Foi o amor por aquele homem. Não foste vós. Agora vamos perceber o óbvio, né? Aquilo que eu acredito que é óbvio. Ele amou o pastor Luiz antes, quando fumava, quando bebia, quando era esquisito, e mais ainda do que é hoje. Escolheu antes, ele não sabia, eu não sabia, você não sabia, mas ele te escolheu antes. Isso é muito, muito, muito lindo. E ele te amou antes. Você vai dizer: como amou? Amou, porque se ele não tivesse te amado e morrido em teu lugar, se ele não tivesse morrido para que você tivesse vida hoje, ninguém de nós poderíamos estar aqui. Nem os que estão aqui, nem os que me vê e ouve. Ele amou antes, ele escolheu antes, quando te criou. Ele pegou a Rosimeire, pegou e falou o seguinte: eu vou separar ela. Separou. O pai e a mãe talvez quisesse, ou talvez não quisesse, não sei, mas Deus queria. Ele quis, e gerou-se a vida. A vida foi gerada. Ele amou nós, quando nos deu o direito, inclusive, de fazer coisas que não são tão legais. Hoje o Rail me mandou uma mensagem, o irmão Rail é um evangelista que trabalha lá, ele é moçambicano, e ele trabalha em Moçambique. Ele me mandou uma mensagem simples e me fez uma pergunta: pastor, uma pessoa me perguntou, por que Deus deixou a árvore lá, do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim? Por que Ele não tirou essa árvore? Porque essa árvore nos revela quem somos. Depois que comemos dela, depois que a raça comeu dela, você poderia estar em qualquer lugar, mas escolheu estar aqui. Você veio aqui por algum motivo, alguma coisa muito forte te trouxe aqui. E eu quero que você saia daqui essa noite sentindo-se escolhida, escolhido. É isso que é fundamental. Eu fico imaginando, eu de fato entreguei minha vida para Jesus, eu já tinha 33 anos, eu vivi muito tempo longe do Evangelho. E um dia eu decidi, eu vou mudar de vida, eu quero. Só que essa escolha não foi feita naquele dia por mim.
essa escolha foi feita desde o ventre da minha mãe, quando Deus me escolheu. Eu só aceitei a escolha com 33 anos. Com 33 anos, o Wagner até me deu uma mensagem até bonita. Com 33 anos, na escuridão da minha alma, Deus acendeu uma luz e diz: há uma porta. Há uma porta. Quer vir? Eu estou te esperando. E eu fui. E de fato Ele tem cuidado de mim. E eu acredito que Ele tem cuidado de você. E se não está cuidando de você, passa a cuidar a partir de hoje. É só você deixar. Imagina num encontro como este, alguém querendo exaltar qualidades ou as suas santidades, e Jesus diz: olha, deixa eu conversar algo com vocês. Não é vocês. Vocês só estão aqui porque eu vos escolhi. Eu te escolhi. É uma segurança linda, porque Deus, inclusive se você ou quem quer que seja, desejar se retirar da presença de Deus, Deus ainda assim continuará te amando, a ponto de deixar, mas Ele continuará te amando, mesmo que você for um religioso que acha que pode agradar a Deus com a sua religião, Ele continuará te amando. Agora Ele fala algo mais aqui, Ele não fala só, não foste vós que escolhestes a mim. Um ponto antes, só um ponto. 2 pontos, eu anotei e esqueci de falar. Ele é tão maravilhoso, que Ele nos escolheu e nos deixa aí e nos aceita voltar. Não tem gente que é assim, está tudo bem, mas se sabe aquela coisa de que se rompeu com aquela coisa, não dá mais para voltar a ser como era. Com Deus dá. Ele está de braços abertos te esperando. Com Deus dá. Foi assim com Pedro. Pedro acabou de fazer aquela bobagem gigante. Jesus ressuscita no domingo e ele dá um recado para ela, para uma das mulheres. Avisa Pedro, e avisa os discípulos, inclusive a Pedro, que eu vou encontrar com eles. Não vai embora não, fica aqui, Pedro. Não vai embora, não, mas fez bobagem, mas não importa, eu te escolhi, Pedro. Você vai compreender melhor. Aí você vai dizer o seguinte: pastor, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender tamanho amor que Deus por mim. Se a gente conseguisse entender esse amor, nós seríamos Deus. Esse amor é amor de quem é pai, mas não é pai que espera uma coisa em troca para amar. É amor de quem é amor. A palavra de Deus diz que Ele não se alegra com a morte do ímpio, com aquele que se perde. Quando alguém se perde, é uma tristeza em Deus, mas a escolha foi da pessoa. Mas a palavra diz que Deus se alegra quando um justo termina o seu ciclo, termina a sua caminhada, porque Deus é amor, Ele ama e Ele escolhe. Esse ponto que eu quero ainda dar mais só essa reforçada, ele desconstrói qualquer coisa de qualidade tua. Não foi nenhuma das tuas qualidades que fez que Deus te amasse. Foi a sua essência. Foi você. Ele ama você. Ele ama como você era pequenininho. Ele ama quando você cresceu. Ele ama quando você fez bobagem. Ele ama quando você se corrige, quando você aceita a correção. E Ele ama quando você abre o seu coração e diz: vem morar em mim. Porque quando você faz isso, você compreendeu Ele. Quando eu digo: vem morar em mim, faz morada em mim, você compreendeu Ele. Quando você faz isso, não é regra de religião que te mantém. Quando você faz isso, é a compreensão sua do amor dEle. Olha o segundo ponto que eu queria trabalhar. Ele diz: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades. Pare um pouco. Talvez a pessoa lendo esse texto, ela pense assim: meu trabalho então é ser um anunciador do reino? Sim, o meu e o seu trabalho é anunciar o reino. Com palavras? Não.
com a tua vida. Quando eu compreendo que Deus me escolheu, quando eu aceito essa compreensão, aonde eu estiver, aonde você estiver, você é a mensagem. Deus existe sim, olha o que Ele fez em mim. Deus existe sim, olha o que Ele fez no meu filho. Deus existe sim, olha o que Ele fez no meu esposo, na minha esposa. Aonde eu estiver, alguém pode falar, nossa, mas com tanta dor que você passou. Você passou um sufoco danado, você ainda continua glorificando a Deus. Você fala, eu amo Ele, porque Ele me amou primeiro, eu amo Ele. Quando alguém vê isso em você, você não precisa falar de evangelho, de regras de igreja, de concepções teológicas. Quando alguém olhar você e ver, esse cara não é o que usava droga? Mas não usa mais. Não usa? Não, mas não é só a droga que ele não usa mais. Você viu como ele está falando diferente? Você viu como ele está tratando melhor a esposa? Talvez o que mais impactou na vida daquela pessoa não é nem ela ter parado de usar droga, é como ela começou a ser como pessoa. Talvez alguém olhe e fale, cara, um dia, uma pessoa muito próxima, familiar meu, já tinha uns 3 anos que eu tinha aceitado essa escolha na minha vida, e um familiar meu disse o seguinte, olha, eu não sei se Deus existe, tá? Ele falou desse jeito para mim, ele é uma benção, ele falou assim, eu não sei se Deus existe, mas o que Ele já fez em você já está bom, o que Ele já fez em você já está bom. Eu falei, cara, não está não, ainda não está bom, ainda não está. E eu ainda persevero nessa melhora, nessa mudança. E aí ele olha para nós, escolhe o Maico, fala, Maico, é você. O Maico, é você. Mas o meu defeito não esquece, vem. E agora eu quero que você vai e anuncia, me anuncia. Tem pessoas que ficam tão preocupadas com aquilo que vão dizer a quem vai anunciar o reino, o que vai dizer para as pessoas que ele está pregando, e às vezes eu não preciso dizer nada, é só mostrar minha vida. Se eu mostrar minha vida em algum momento, a transformação real da minha vida em algum momento, já foi feita a obra. Você é esse anunciar de alguém que aceitou a escolha. Eu passo a ser a mensagem, você passa a ser a mensagem. Toda essa preocupação de explicar isso, é porque se você não compreender o amor de Deus para você, sempre Satanás vai te acusar. Mas você não orou o suficiente, você não jejuou o suficiente, você errou demais e agora você acha que tem cura para você, ou tem salvação para você. Olha para a tua vida, ele sempre vai te acusar. Você já falou que ia parar de fazer tal coisa e nunca parou. E como a missão dele é essa, e ele faz com alguma competência, porque ele é o acusador, eu vou olhar e eu vou começar a achar que eu não sou eu mesmo. Mas quando eu olho e vejo todas as acusações que Satanás faz em minha mente, mas eu compreendo esse texto, Pedro, em algum momento, entre ter negado a Cristo e a ressurreição, e ter encontrado ele lá no mar da Galileia, ele teve que saber, foi Deus que me escolheu, Deus me escolheu, por isso ele suportou esses dias, antes de falar com Jesus, e Jesus ter aquele tete a tete com ele, e aí? Então, quando eu compreendo esse texto daqui, eu não estou aqui estimulando que você
pode continuar com a vida que você está, mas quando eu compreendo esse texto, é impossível continuar com a vida desregrada que eu tenho, ou que alguém tenha, porque essa escolha, ela demonstra, ela vai levar para o terceiro ponto, que é o ponto dos frutos. E ele diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Lance de fruto. Amados, qualquer pessoa que entrar por essa porta e ficar 6 meses entre nós, vai falar parecido com aquilo que nós falamos. Qualquer pessoa que entrar por essa porta e quiser aceitar viver entre irmãos, ele vai ajeitar um pouco a sua roupa, porque talvez a sua roupa é de um jeito e ele vai querer ajeitar a sua roupa. Qualquer pessoa que entrar aqui entre nós vai descobrir que existe, quem sabe, umas regrinhas que as igrejas, ou essa ou qualquer uma, tenha. Qualquer pessoa consegue. Ela vai olhar e vai falar: cara, esses irmãos usam saia um pouco mais para baixo, eu vou usar. Ah, esses irmãos não ficam, não sei isso, eu vou fazer. Eu vou, não sei o que lá, eu vou fazer. Só que aqui, meu querido, aqui eu não estou falando de algo exterior. Eu estou falando de algo que talvez não é em 6 meses que vai acontecer comigo. No meu caso, demorou 2 anos, para que os primeiros frutos pudessem aparecer na minha vida. 2 anos depois que eu estava dentro da casa de Deus, eu comecei a olhar para mim e me incomodar com o tipo de conversa que eu tinha, com as palavras que eu falava, não entre os irmãos, entre aquelas pessoas que eu deveria ir e anunciar. Aqueles que Jesus diz: eu vos designei para que vades. Eu comecei a olhar e não foi ninguém, não foi pastor, não foi líder, não foi ninguém que me impediu de fazer tal coisa. Foi a minha compreensão de filiação, e eu olhar para a minha vida e querer mais desse relacionamento daquele que me escolheu. É por isso que você tem que compreender que as regras que você queira ter ou tem de religião, ela só vai denunciar o teu exterior. Mas quando acontece algo dentro de mim, a minha vida anuncia não a mim, anuncia aquele que me escolheu. É essa que é a beleza do Evangelho. Passou-se 2000 anos, tantas coisas aconteceram. Quem consegue estudar ou já estudou a história da igreja, vai estudar tantas situações. E se a gente olha para o Evangelho, para a simplicidade do Evangelho, você vai observar que Jesus nunca quis construir uma igreja dessas que você está vendo aí. Ele quis construir a dele, a dos salvos, a dos escolhidos, a dos que aceitaram a escolha, e daqueles que, por aceitar a escolha, os frutos vêm, e portanto ele vai e anuncia esse novo viver que ele está vivendo. Se você olhar para mim, sabe qual que é a maior dificuldade depois de 15 anos de pastor? É para aquelas pessoas que estão se achegando agora, eu tentar dizer para ela que existe alguma coisa muito mais profunda do que a religião dos seus pais, a religião dos seus avós. Para aquelas pessoas que já estão na igreja, qualquer que seja a denominação, inclusive essa, em dizer que há algo muito mais profundo do que as regras de qual roupa eu uso, de qual tipo de corte de cabelo, se eu pinto ou não pinto, se eu faço ou não faço. Existe algo muito mais profundo, mas qual é esse algo mais profundo? Ele anunciou aqui: eu te escolhi. Pronto. Agora eu quero só saber, você aceita ou não essa escolha? Se você aceita essa escolha,
Aí o trabalhar de Deus, ao compreender ela, eu me sinto valorizado. Pastor Paulo, sabe que uma das coisas que ficava na minha mente, eu falava assim, agora isso não combina mais comigo. Não dá mais, sabe algumas piadinhas que você contou a vida toda para um monte de gente? Tem piadinha que a gente aprendeu ela com 10 anos, você já está com 40, conta ela e a gente ri ainda. Aí eu falei, não cabe mais. Não é a regra, mas não combina mais com o Filho de Deus. Não como um pastor da igreja do Nazareno, não combina mais com alguém que teve o privilégio de ser escolhido. O privilégio de ter os seus olhos abertos para ver essa escolha. Queridos, eu não sei em qual condição você chegou aqui essa noite. Eu não sei, eu tenho aqui entre nós casais pastorais, eu tenho pessoas que estão na liderança dessa igreja. Eu não sei em qual condição você chegou aqui essa noite, mas a base da relação, que é o tema dessa mensagem, é: aceite que você é um escolhido. Aceita isso. Não coloca nada entre... Eu vou de que roupa eu vou, pastor? Que roupa eu vou? Não importa que roupa você vai. Deus não quer, Deus quer você está entendendo? Não importa, pastor, eu vou bebendo, ou eu bebo ainda, eu vou, não importa se você bebe ainda, não importa, é questão de tempo, cara. É questão de tempo, isso vai parar, isso vai acabar, é questão de tempo, para uns é 1 ano, para outros é 5 anos, eu conheço um pastor que foi o meu melhor professor, eu não tive um professor de teologia melhor que ele eu demorei 2, ele demorou 11 anos, 11 anos indo na igreja, 11 anos, um dia, numa sexta-feira, num culto no lar, do lado da casa dele, um pastor foi pregar, e no meio da pregação ele olhou para ele, e desafiou ele a uma situação. Ele falou que ele ficou extremamente nervoso. Ele falou, como o pastor falou isso para mim? Da onde que ele falou isso? E ele foi embora. Ele falou, da próxima sexta-feira que vem, eu vou vir aqui, eu vou acabar com ele. Eu ler uns versículos, agora ele vai ver o que ele não sabe com que ele mexeu. Isso aconteceu na sexta. No sábado, aquela palavra lançada no coração dele começou a germinar. No domingo começou a germinar, na segunda, na terça, ele falou, meu Deus, eu preciso ouvir esse texto de novo, porque de fato ele tem razão. Deus não quer saber da religião, Deus quer você. Você acha que Jesus morreu para que existisse igreja do Nazareno, para que existisse quadrangular, ou Assembleia de Deus, de qual ministério? Aí você fala o nome, você vai saber se é mais ou menos rigoroso, e quanto mais rigoroso, parece que é mais santa, e enfim, e aí a hora que eu olho um texto, na ida, estou indo embora, Jesus está indo embora, ele diz, olha, deixa eu te falar, tudo acontece porque um dia eu te amei. Para esses discípulos aqui, ficou um pouco mais fácil compreender esse amor, porque puderam ver o Jesus crucificado na cruz no seu lugar, o Jesus que ressuscita e vem para junto deles e diz, agora eu vou para o meu Pai, agora eu vou preparar a morada mesmo, mas um dia eu volto e pego vocês. Passou 2000 anos, mas a base da relação com Deus ainda continua sendo: aceite essa escolha. Não é quantos anos você é membro de uma igreja, não é se você desviou ou não desviou, não é o estado que você está hoje. A base da relação sua com Deus é compreender que esse Deus te amou primeiro e Ele te ama incondicionalmente. Ele deu pistas em algumas
em algumas parábolas que ele dizia o seguinte, do filho pródigo, a hora que o filho decidiu voltar, a hora que ele decidiu voltar, o pai estava de braços abertos, esperando ele. E é isso que está acontecendo essa noite. Sabe por quê? Que para muitas pessoas, quando eu ouço uma mensagem como essa, para alguns elas acham assim, não é bem assim. Há necessidade de eu fazer algo. Não é bem assim. E para outras parece que elas ficam maravilhadas. E por que elas ficam maravilhadas? Porque o centro da minha e da tua conversão não está em você. O centro da minha e da tua conversão está lá naquela cruz. Eu deixo em Cristo. É Ele. E Ele vai te deixar livre para viver a tua religiosidade, se você desejar. Ou Ele vai te deixar livre para ir embora, se você desejar. Ou Ele vai te deixar livre para você viver esse amor. Sabe, de acordar e dizer, puxa, como Deus é bom. Olha o carro que eu tenho, olha como Deus é bom, eu moro perto de uma casa onde fica perto do ponto de ônibus. Olha como Deus é bom, eu consegui uma casa. Olha como é bom, como Deus é bom, como Deus é bom. Alguns vão falar, nossa, mas você se alegra com Deus com pouca coisa. Como pouca coisa? Nós estamos aqui só de passagem. Estamos aqui só de passagem. Como pouca coisa? Eu aceitando isso daqui, o que me espera é o céu. E ainda vou ter o privilégio de viver na terra como filho do rei, um filho do Altíssimo. Talvez não com todas as riquezas que alguma igreja diz que você vai ter, mas com a paz interior que eu tenho certeza que você vai ter. Sabe quando tudo escapa das tuas mãos? Tudo escapa das tuas mãos, ou alguma coisa escapa das tuas mãos, você pode elevar os seus pensamentos a Deus e dizer, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas uma coisa eu sei, o Senhor me ama, alguma coisa o Senhor fará. Queria pedir para o louvor se posicionar, pastor. Hoje em dia está muito, mas muito na moda pregadores que faz você te dá um up, te deixa para cima, mostra o quanto você é capaz de ter o controle da sua vida. Há pessoas que anunciam isso tão bem anunciado que você olha e fala, cara, olha a verdade, faça isso e você será bem sucedido. 12 passos para isso, 14 para isso, 7 passos para outra coisa. E aí você olha e fala assim, tudo está na minha mão. Se eu acordo mais cedo, está na minha mão. Se eu oro mais, está na minha mão. Se eu jejuo mais, está na minha mão. Se eu faço isso ou aquilo, está na minha mão. Tudo está na minha mão. Aí vem um pregador que diz, esquece. Tudo está baseado em algo, na escolha que Ele fez por você e fez por amar. Quando eu entendo isso, eu simplifico a vida, cara. Eu simplifico a vida. Aí eu olho, vou imaginar que eu ainda fume. Eu olho e falo, como pode ser isso? Eu ainda fumo. Isso é a voz do diabo. É a voz do diabo. Está vendo? Você fuma. E é isso que você aqui. Olha que essa pessoa que bebe ou fuma ou faz qualquer uma dessas coisas compreende o verdadeiro sentido do Evangelho. Ela vai se livrar dessa situação não por conta de regras, mas por conta de se sentir amada e dizer, Deus, eu sou mais que isso, eu sou mais do que um prisioneiro de um vício, eu sou mais, eu sou um escolhido. Um dia a minha voz te ouviu, a meu ouvido te ouviu, eu ouvi a tua voz e eu me senti amado. Com todas as bobagens que você fez, com toda a bobagem que você faz, e acredite,
com todas as bobagens que você ainda fará, mesmo assim, você nunca deixará de ser um escolhido e uma escolhida de Deus. Viva a partir disso e você terá a sua vida transformada. Queria que você inclinasse sua cabeça. Enquanto nós louvamos, queria pedir que você pensasse na mensagem que foi anunciada para você. Enfim, tivesse o teu tempo com Deus.